Pessoal, na última aula aí nós finalizamos, teoricamente, a parte de inserção a partir do nosso formulário. Então, nós vamos lá como pegar as informações do formulário, gerar um objeto cliente, uma entidade de cliente, utilizar uma classe business, uma classe de negócio para poder validar as regras de negócio e lá de dentro chamar a classe DAO para poder executar um SQL e inserir as informações no banco. E aí nós fizemos alguns testes, mas sempre usando o ID de maneira estática. Então eu tenho que vir aqui e mudar esse ID se eu quiser inserir um novo. Vocês viram lá na aula anterior que eu não posso ter chaves duplicadas lá no meu banco de dados. Isso aqui não é uma solução elegante, tá? Então, uma solução profissional em uma aplicação, eu tenho que ter uma maneira de controlar essas chaves de maneira automática, sem que o usuário se preocupe em verificar qual chave não está sendo utilizada para poder gerar uma chave nova. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso, criar uma solução mais elegante que essa, que é a solução estática aqui apresentada. Então eu vou apagar esse trecho de código, vou lá na nossa classe Business, tá? Onde tem as regras de negócio. Aqui está o nosso método inserir. Vou lá na nossa classe DAO, que tem o método inserir. E aqui embaixo, de fora, eu vou criar um método novo, tá? Public, ele vai retornar um long. E eu vou chamar ele de find next ID, quer dizer, recupera o próximo ID. E aí eu vou aqui dentro escrever um string, um comando SQL. Eu vou escrever o seguinte comando: select max ID as, vou chamar de ID, vou chamar de código, from cliente. O que esse comando faz? Seleciona o máximo valor da coluna ID, chamando o resultado dessa seleção código da tabela cliente. Então eu vou pegar esse cara aqui, tá? Vou aqui no nosso banco de dados. Então observem que eu tenho uma tabelinha aqui, né? Nossa tabelinha de clientes, ok? E aí, pessoal, abrindo aqui o banco de dados, aqui em cima da nossa tabelinha, tá vendo? Em Publics, Tables, que é o local onde nós criamos. Eu vou clicar em SQL. Vou colar aqui e vou executar só para ver o resultado. Então observem que ele retornou 5 e chamou isso de código, tá? Código. Por que ele retornou 5? Pode fechar, não precisa salvar e retornem lá na listinha. Porque 5 é o máximo valor da coluna ID para a nossa tabela de cliente, ok? Certo? Perfeito. Então vamos selecionar aqui dentro. E aí como é que faz para poder executar o nosso código SQL? Vem aqui, abre um try, get, tratando SQL exception e disparando uma runtime exception caso aconteça algum erro, para que a gente consiga capturar essa exceção lá na tela, né? Lá na nossa tela. E aí, pessoal, aqui nós vamos fazer o seguinte: prepared statement, sempre esse cara aqui, stmt, recebe conexão ponto prepared statement, passando o SQL. Aí eu vou executar esse SQL. Aqui em cima nós fizemos o execute, né? Correto? Aqui nós não vamos usar esse execute. Por quê? Porque isso aqui, pessoal, não é um comando de atualização. Eu não quero só executar, eu quero selecionar. Então isso aqui na verdade é uma query, tá? Eu tenho resultados, eu tenho um retorno desse cara. Então nós vamos fazer um execute query. E esse execute query, esse método aqui, ele retorna um objeto tipo result7. Estão vendo? Então execute query retorna o que? Um result7. Esse result7 é um objeto que contém o resultado da nossa execução. E eu sei que essa coluna é de que tipo? Não é um long? É um long, professor, porque nós codificamos ela como um long quando modelamos o banco de dados. E aí, como eu sei que o resultado esperado aqui que nós precisamos é um long, eu posso fazer um res.get long, tá? E eu sei que o nome desse long vai chamar código. Então aqui eu posso capturar código, que o nosso result7 vai lá no banco, vai executar esse comando SQL, vai chamá-lo de código e nós vamos retornar esse valor aqui em código.
tá? Essa linha, Find Next ID. Então essa linha aqui, ela recupera o último ID utilizado na tabela de clientes, ok? Perfeito. Então, se ele recupera o último ID utilizado na tabela de clientes, eu vou mudar um pouquinho aqui o nosso método inserir na classe Business. Cliente DAO recebe new cliente DAO, cliente DAO, tá? Vou armazenar essa instância aqui em cima. Aqui, pessoal, eu vou recuperar long id recebe dao.findNextID, certo? E aqui embaixo p.setID recebe long.valueOfID mais 1. Por que mais 1? Esse cara aqui não recupera o último ID? Sim. Eu quero inserir o último? Não, eu quero inserir o último mais 1. Então o ID desse registro aqui será o último mais 1. E aqui embaixo, DAO.inserir. Então aqui eu recupero o ID do cliente. Recupero o ID do cliente, insiro no objeto cliente que eu quero e insiro no banco. Portanto, essa linha aqui, nós até já tiramos nessa linha aqui. Salvo tudo, vamos executar, vamos testar? Não, vamos lá, vamos testar. Bom, lembrem que da última vez que nós tentamos inserir dois caras consecutivos, deu problema porque o nosso ID estava fixo. Então, blá, 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 CPF válido, blá, 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 qualquer coisa. Cadastro. Result set não está posicionado corretamente. Talvez você deva chamar um next. Pessoal, esqueci de um detalhe aqui. Esqueci de um pequeno detalhe. Para poder executar aqui o result set, tá? Ele precisa, para poder executar esse long aqui, antes eu preciso fazer um res.next. Por quê, pessoal? Eu vou explicar isso aqui em sala de aula. Apenas entendam que o result set ele implementa um padrão chamado iterator, tá? Eu preciso executar essa função aqui para que eu tenha o primeiro elemento desse result set, que eventualmente pode ser uma lista disponível. Coloquem essa linha aqui, tá? Acreditem que vai funcionar, é importante ter fé em determinados pontos. Eu explico isso aqui em sala de aula depois com mais calma. Quem estiver assistindo essa videoaula que eventualmente não for meu aluno, deem uma estudada no padrão iterator lá de collections. Tem um método next, res_next, que vocês vão entender mais ou menos como é que esse cara funciona. Tá bom? Novo, blá, 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 vamos lá, aqui é João, vou colocar aqui, vamos lá, Pedro, primeiro, CPF válido, rua, fulano de tal, centro, Goiânia, tá? Cadastrei, ok. Então, João, 1, rua, Floresta, centro, Aparecida, cadastrei, funcionou também. Observem que não deu erro. Vamos lá no banco, o que aconteceu? Atualiza, Pedro e João, 6 e 7. E à medida que a gente for cadastrando, ele sempre vai pegar o último. O alarme de um carro aqui do lado, pessoal, tá parecendo o professor Neri, né? É igual as videoaulas do Neri. Qualquer similaridade é mera coincidência. Então ele vai sempre pegar o último ID aqui. Nós temos o nosso cadastro finalizado aí, com um resultado bem interessante, certo? O próximo passo é a nossa tela de listagem. Vou fazer daqui a pouquinho para vocês.